Olá, eu sou o Marcos Yuri, um dos responsáveis da Forte Peixe quando diz respeito à parte técnica e teórica das reações do nosso produto, tanto no solo quanto via foliar, quanto a parte de dose para essa ativação. Basicamente aqui nesse vídeo vamos estar tentando desmistificar essas figuras que às vezes aparecem no nosso manual e pode ser que dê alguma dúvida. Essa é a parte do ciclo de vida no solo, onde basicamente ela pode ser resumida toda como uma biomassa microbiana. O que seriam? Seriam os micro-organismos que naturalmente compõem a vida do solo, a vida microbiana do solo. Quando nós nos deparamos a uma mata virgem, ou seja, um ambiente que está com pouca interferência do ser humano, nós temos o que nós falamos uma biomassa microbiana em equilíbrio. Por quê? Porque lá nós não temos uma monocultura, ou seja, nós temos diversos tipos vegetais, diversos tipos de cobertura, diversos tipos de raízes, diversos tipos de animais habitando em equilíbrio, e isso gera uma biomassa microbiana em equilíbrio. Quando nós entramos com uma agricultura de monocultivo, com adubação química, com implementos que ficam movendo o solo, com adicionais de produtos químicos, como fungicidas, inseticidas, herbicidas. Então nós temos todo o impacto dessa biomassa microbiana, que é responsável por toda a parte de ciclagem de nutrientes do solo. Então vamos lá. Para falar direto dessa biomassa microbiana, nós temos que falar diretamente da decomposição da matéria orgânica no solo, que seria a parte fundamental que os micro-organismos fazem. Não é só essa parte, mas essa é a parte fundamental. Quando os micro-organismos estão em vida, nós dizemos que esses micro-organismos mineralizam os nutrientes. Ou seja, quando ele está vivo, quando eu tenho vida de uma bactéria, digamos, ele sequestra tanto água, ou seja, umidade, ele sequestra nitrogênio, ele sequestra fósforo, ele sequestra ferro. Ele vai sequestrando todos esses minerais, né, para se utilizar para fazer as suas funções no solo. Algumas bactérias nitrificam, outras bactérias só decompõem, outras bactérias não têm relação direta com a planta. Então, o que eles fazem? Eles fazem a conversão das substâncias inorgânicas e quando ela morre, ela fica disponível para a planta, ou seja, quando eu tenho um processo de morte, é o que nós chamamos de processo de imobilização. O que é interessante nesse processo? Esse processo de imobilização é justamente o processo onde, quando nós entramos com nitrogênio, fósforo, potássio, toda a parte de micro no solo, se nós não temos uma boa vida no solo, todos esses nutrientes que nós colocamos, logo ele lixivia, ou seja, como eu não tenho nenhuma mineralização, não tenho nenhuma matéria viva sequestrando para ela, logo esses minerais se perdem. O fósforo, como todo mundo sabe, ele tem uma alta possibilidade de se ligar com outros elementos, como o alumínio. E o nitrogênio, ele acaba voltando para a atmosfera, que é rica em nitrogênio. Então, qual é o processo interessante? Quando eu tenho esse ciclo, como na mata, um ciclo de vida e morte muito
muito extenso de vida, muitas vidas fazendo esse ciclo, nós temos muita mineralização e muita imobilização. A planta, ela vai sempre se beneficiar nesse instante. Nisso, podemos resumir em três nutrientes dessa troca com a atmosfera. O carbono da biomassa microbiana, o nitrogênio da biomassa microbiana e o fósforo da biomassa microbiana. Para quem já está, o nosso laboratório faz justamente a medição desse ciclo desse carbono, ou seja, eu estou verificando quanto de carbono que está sequestrado aqui dentro, tá? E quanto de carbono que ele já está imobilizado, ou seja, quando ele está mineralizado, quando ele está imobilizado. Esses são os principais nutrientes que os micro-organismos estão metabolizando. Claro que eles se alimentam de todo tipo de nutriente do solo. Por isso que é importante uma boa cobertura vegetal, é importante um bom manejo de nutrientes no solo. A parte de perfil de solo é muito importante. Então, tudo isso vai fazer com que esses micro-organismos, essa biomassa seja maior. De forma mais direta, nós poderíamos dizer que quando a monocultura ela vai sendo com o tempo, ela vai tornando o solo hostil. Mesmo que eu entre com o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, o solo vai tendo grandes quedas de micro-organismos naturais que já existiam ali. E se eu não faço processos que ajudam a beneficiar essa biomassa microbiana, eu fico cada vez mais dependente de adubo químico e cada vez mais passivo das variáveis que tem como chuva. Qualquer oscilação de chuva eu tenho perda de produtividade. Qualquer oscilação climática eu tenho aparecimento de doenças, de patógenos, porque o solo está em desequilíbrio. Outra coisa que é bem importante dizer é que toda essa parte de ciclo de vida no solo é uma parte fundamental para ser reduzido custos na agricultura. Pode ser alguma coisa estranha, você fala, mas eu estou aumentando o custo porque eu estou tendo que colocar massa verde, eu estou tendo que investir em condicionadores de solo como oferta-peixe, estou tendo que entrar com micro-organismo, mas basicamente esse fator de tendo que entrar é um fator correção, que não era feito esse ciclo de vida no solo, e hoje nós somos dependentes totalmente dos químicos para estar gerando renda na agricultura. E quando nós temos uma parte de equilíbrio de biomassa microbiana, desses micro-organismos, nós temos menos dependência e maior produtividade.